Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Fogonet. O meu nome é Cadu, Carlos Eduardo Sangeneto. Sou editor e aqui participo das lives do Fogonet também, nos vídeos aqui no YouTube. Estou ao lado de... Bernardo Gentili. Fala aí, rapaziada, tudo bom? Como é que estamos? Ah, moleque, vambora. Tudo O certinho? que a gente vai falar sobre hoje, Cadu? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre uma declaração do Dandan, que movimentou muito as redes sociais alvinegras. Foi inclusive uma das notas mais lidas do Fogonet essa semana. Ele disse que o Botafogo sem SAF... que o Botafogo sem SAF estaria na situação do Juventude no Brasileirão em 2022. Será? Ô, Dandan, Vocês concordam com isso? presta atenção no serviço, meu amigo. Mas Vambora. antes da gente entrar nessa análise, a gente vai pedir para você já deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Estamos rumo aos 40 mil inscritos, uma marca maneira, né? Então a gente pede essa moral para vocês aqui. Então vamos de análise? Dandan, tá de brincadeira ou não? Vamos lá. Então, Cadu, antes de mais nada, acho que a gente podia ler primeiro a notícia do Dandan, né, das declarações dele, pra galera ficar completamente por dentro, porque alguém pode não ter lido ainda, e tá lá no Fogonet, claro. Então, vamos dar uma olhada aqui e a gente continua depois fazendo as análises. Coloca aí. Dandan vê Marçal como o melhor lateral esquerdo do Rio e afirma: se Textor não tivesse comprado o Botafogo, o time estaria no lugar do Juventude. E aí, será? Vamos lá, bota em tela cheia aí, gente. Vamos ver. Vamos. O narrador Daniel Pereira, o popular Dandan, exaltou o nível dos jogadores do Botafogo contratados nas duas janelas de transferência deste ano, já sob o comando de John Textor. O locutor citou em especial Marçal e disse que, se não fosse o dinheiro do norte-americano, o Glorioso seria hoje o lanterna do Campeonato Brasileiro. O quê? Será que está certo? Marçal é o melhor lateral esquerdo do Rio de Janeiro hoje. Se John Textor não tivesse comprado o Botafogo hoje estaria no lugar do Juventude. Eu não tenho dúvida disso, afirmou Dandan durante o programa Tá na Área do Sport TV nesta segunda-feira. Aí o Roger comentou, né? Tu vai ser cancelado pelo torcedor do Botafogo, hein? Interrompeu o comentarista. Cancelado? Eu estou dando moral para o dono da parada toda. Ele contratou um monte de jogador bom. O Botafogo vai acertar. Vai chegar o momento que vai estar lá em cima, complementou aí o Dandan. Roger Flores também viu o Botafogo no caminho certo, ainda mais depois de ter voltado a vencer em casa com um triunfo sobre o Curitiba por 2-0 no último sábado no Newton Santos. Acho que o Botafogo vai ficar no meio da tabela até o fim da competição. Quebrou esse bloqueio de jogar bem em casa e conseguiu uma vitória diante do seu torcedor. Nesse jogo, o Júnior Santos foi o melhor do primeiro tempo. O Botafogo teve muitas dificuldades e foi vaiado no intervalo. Aí o Luiz Castro fez algumas modificações com Vitor Sá, Danilo Barbosa e Gabriel Pires, que ajeitaram o time. O time já estava certinho. Agora é só resolver essa questão dos jogos em casa. Resumiu o Roger, fazendo a análise dele também, né, Gentili? E aí? Voltamos Exatamente. Vamos lá. Pronto, isso. Eu sinceramente fiquei muito chateado, né, com essa notícia, a opinião do Dandan, né? Pô, pegou mal, né? Tipo assim, olhei assim à primeira vista e falei assim, pô, cacete. Num primeiro momento, né? Não, falei assim, pô, Juventude é o lanternaço do Campeonato Brasileiro, né? Provavelmente o primeiro rebaixado, né? Exato. Se ele pegasse, por exemplo, um outro time que tá lutando contra a zona de rebaixamento, mas que não fosse ali na lá... Degola, né? Exatamente. Um Avaí, um Curitiba, mas não fosse o último lanterna completamente, né? Aí eu poderia, pô, assim... ficaria até assim, ok, tá mais falando a verdade, mas o fato dele ter escolhido o Juventude, o Lanterna, causou um pouco de insatisfação aqui dentro. Mas, aí eu te pergunto... pergunto, Cadu. Doeu porque é uma verdade inconveniente ou porque ele falou besteira? Eu acho que tá mais pra uma verdade inconveniente que bate dificilmente no coração do torcedor do Botafogo. Isso eu digo porque... o Botafogo contratou cerca de 20 jogadores, somando a primeira e a segunda janela, né? Ainda assim, em algumas partes do campeonato, deslizou, derrapou. Mesmo com os reforços, o Botafogo, lógico, foi muito impactado por virose, por problemas no departamento médico, lesões e tudo mais. Isso é verdade. Não podemos deixar isso de lado. Sim. Mas em alguns momentos, a gente lembra isso, falou disso em algumas lives que a gente faz todo dia. Que horas hoje, gente? 1h30 da tarde, sempre. Tradicional. Sempre aqui nesse mesmo canal. Sempre.
E a gente lembrou que já destacou isso, que o Botafogo em alguns momentos exibia, né? Desfilava um dos piores. Sem dúvida. Tinha um dos piores futebol do Brasil, né? Exatamente. Das piores atuações. Então, reforçado, já teve esse sobe e desce danado, até porque tinha questão de também de lidar com as lesões, com o entrosamento. Perfeito. Aquele Botafogo pré-SAF, né? Que subiu muito bem, é verdade, mas o nível é outro. A gente está vendo Perfeito. que o Botafogo, o Campeonato Brasileiro da Série A, realmente tem um nível muito superior à Série B. Superior né? à Série B, não tem a menor dúvida. Mas eu gostaria de fazer uma provocação, porque assim, se não houvesse SAF, teríamos vários outros problemas que a gente sabe aqui, não precisa nem falar. Mas, por outro lado, teria, por exemplo, o Ederson Moreira estaria garantido, né, nesse time aí, vai. Aí eu te será que ele devolvo a passaria pergunta. da Série A, Será? da Carioca? Será que ele passaria do Carioca? Bom, Não, provavelmente passaria do Carioca. Mas enfrentando alguns resultados ruins e não, um elenco perfeito. não tão reforçado para a Série A, Perfeito, qualificado, perfeito. poderia até mesmo o Botafogo ser treinado para o outro profissional hoje em dia, né? Não, mas Nesse aí segundo turno. o que eu quero. A pergunta é: se tivesse um trabalho vindo da Série B com o Anderson, e aí você, né, não teria algum outro reforço, de repente. A gente até estava brincando na live que não seriam os reforços que vieram. Mas por exemplo, poderia vir um Jean-Pierre, que saiu do Grêmio e foi pro Avaí. Poderia Jean Carlos ter do Náutico. o Jean Carlos do Náutico, exatamente. Quem sabe até o próprio Rodriguinho, que agora tá lá no Cuiabá, né? Enfim, teria algum reforço, teria, né? Não seria desse nível, mas teria algum reforço. E aí, esses nomes adicionados à base que veio da Série B, será que o Botafogo sofreria nível juventude? Ou será que teria, por ter um trabalho mais longo, poderia surpreender de alguma forma, ficar no meio de tabela, até mesmo lutar contra o rebaixamento, mas ali uma coisa mais. Não juventude, né? Lanterna, primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro. Essa é uma provocação ou uma pergunta também? Então, eu acredito um pouco nisso. E aí me faço a questão dele ter escolhido apenas o Juventude. Ter escolhido o Juventude, pra mim, passou do ponto. Passou do ponto. Entendi. Ele poderia. Eu acredito que o Botafogo estaria numa situação semelhante à do Juventude. Acredito que seria muito difícil. Seria duríssimo o Botafogo não se reforçar com o dinheiro que foi investido para escapar dessa degola toda. Acho que seria duríssimo e acho que é uma verdade inconveniente para o torcedor do Botafogo. Tá. Mas eu acho que, assim, independente do que estaria ou não, o fato, aí acho que a gente vai estar totalmente de acordo, Cadu, é que não existe nenhuma dúvida de quão bom a SAF foi pro Botafogo. Né? O quanto a gente está podendo pensar em outras situações para 2023 projetando coisa bem maior. Já agora, para 2022, a gente ainda pensa em Libertadores, se é um sonho ou realidade, ainda dá, não dá. Mas para 2023, certamente o nível de exigência vai ser bem maior. E a gente já está podendo sonhar com coisas maiores. Então, independente, foi até uma coisa que o nosso Arnaldo, né, que participa sempre das nossas lives, perguntou: o Botafogo ainda existiria se não houvesse a SAF? A pergunta pode ser essa, né? Essa pergunta é o pilar de todos esses questionamentos. Inclusive, o Botafogo não se reforçou apenas com jogadores para a primeira e a segunda janela de 2022. A primeira mais apertada, a segunda mais ajustada, qualificada, né? Botafogo, inclusive, certeira, né? A SAF está permitindo o Botafogo se planejar para 2023, por exemplo, com a contratação do Marlon Freitas, um dos destaques do Atlético Goianiense. Enfim, a SAF realmente está sendo um divisor de águas aí para o futuro do Botafogo, e é isso que esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração, né? Algumas comparações podem ser polêmicas, com Juventude, aquela coisa, né? Mas enfim, esse é o ponto, né, que a gente tem que destacar aqui. Mas qual a conclusão? O Dandan prestou atenção no serviço ou não prestou? Acho que no geral a gente acha que ele prestou atenção no serviço, né? Uma verdade inconveniente, pode ter exagerado um pouquinho, mas errado ele não tá, né, cara? Respondendo usando um outro bordão dele, né? Ele não tá tão de brincadeira assim. Achei que a análise pode ter sido difícil pro torcedor do Botafogo, mas assim, muitos têm essa consciência de que
seria duríssimo. É isso, Cadu. Valeu aí pela moral, tamo junto. Fizemos um videozinho maneiro aí. Rapaziada, deixa o like, ativa o sininho, né? Pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Fogonete. Como o Cadu falou, fazemos aquela live 1h30 da tarde, todo mundo já sabe, mas conteúdos como esse, que a gente de vez em quando dá um estalo, a gente vem aqui comentar, trocar uma ideia, tem que estar ativado o sininho pra você receber a notificação 30 minutos antes e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Valeu? Tamo junto. É isso. Obrigado, estamos né, rumo a 40 mil inscritos, hein? Se você mané. tá vendo a gente pela primeira vez, se inscreva aqui. Queremos até dezembro. Queremos até dezembro. Né? Vai chegar, vai chegar. Vamos chegar. Vai chegar. Valeu? Então é E o isso. Botafogo vai beliscar alguma coisa nessa transição aí, né? Amém. Temos um amém? Amém, temos um amém. Ah, Valeu. moleque, valeu. Um abraço a todos, saudações alvinegras. Valeu! Valeu!